fundamentos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso também eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória e sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Obrigado. Aleluia. Queridos, a carta de Efésios é uma carta maravilhosa, né, que trata sobre a relação de Cristo e a sua igreja. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu quando estava preso em Roma, a essa igreja que fica hoje situada na Turquia. Então vamos lá, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ou seja, o ministério do apóstolo Paulo, ele não é um chamado que vem do homem. Paulo não teve na sua cabeça que ele tinha um chamado, que ele tinha um ministério. Ele não sentiu que ele tinha uma vocação de o dia para a noite e disse, não, eu vou ser um apóstolo. Não. A primeira coisa que a gente aprende com o apóstolo Paulo é que todo chamado, ele vem de Deus. E é Deus que se encarrega de fazer nesse ministério. Já vamos entrar na bomba aqui, meus irmãos. Quantos homens a gente vê, Adriano, querendo arrombar a porta do chamado? Nós não precisamos arrombar a porta do chamado para aquilo que não fomos chamados. Eu não fui chamado para ser um evangelista. Eu não fui chamado para ser um cara que... Não, eu fui chamado para ser um pastor local. E eu estou bem com isso. E Paulo, é justamente isso que ele está falando. Ele está bem com aquilo que ele recebeu do Senhor. Ele é perseguido, ele é afrontado, ele passa fome, ele tem o seu apostolado ali perseguido, mas ele entende o seu lugar no Senhor. Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Deus tem uma vontade para mim e para a tua vida. Deus tem uma vontade para mim e para a tua vida. E como que eu descubro isso, William? Vivendo para Deus. Nós vamos ver isso ao longo da carta. Ele fala, eu sou apóstolo pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Isso aqui é muito importante, porque Paulo, ele traz uma característica daquela igreja. Ela está situada em um lugar geograficamente. Aquela igreja está situada em um país
está situado em uma cidade, aonde essa cidade tem uma economia, aonde essa cidade tem o seu dia a dia, aonde essa cidade tem os seus problemas. Essa igreja, Paulo está falando que está situado geograficamente em Éfeso. É bom você marcar isso, porque a gente já vai chegar aqui no versículo 3 e você vai ver como isso é importante. Vocês estão localizados em Éfeso, e eu estou escrevendo aos santos, mas não só santos que vivem em Éfeso, porque para Paulo, santo é também ser fiel. Aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, santo, que deriva da palavra separado, e fiel, que vem da palavra leal. Para Paulo, as duas palavras estão ligadas. O que eu aprendo com isso aqui? Tem como eu, irmão, segundo a teologia que vem sendo pregada hoje, eu vir à igreja, ter a minha vida segundo o meu coração, segundo aquilo que eu desejo na minha semana toda, mas eu venho aqui numa campanha da vitória, eu venho aqui num culto, É isso que Paulo está falando que é um santo? Não. Não tem como Paulo está falando eu ter uma vida separada do Evangelho de Jesus. O que Paulo está falando é o seguinte, ele está fazendo distinção. Vocês estão em Éfeso, mas lembrem-se que vocês são santo e vocês são fiel. A quem? A uma pessoa, Cristo Jesus. Não se deixem iludir por aquilo que essa cidade que vocês estão localizados geograficamente, o que eles pensam, como eles têm os seus sentimentos, como eles têm a sua cultura. Não se deixem modelar por esse mundo, é o que Paulo está falando. Mas vocês são santos e vocês são fiel. Aos santos e fiel. E aí João, lá em 14, 21, se você trouxe caneta, não sei se você gosta de rabiscar sua Bíblia, você pode botar do lado, ou um caderno de anotação, você pode fazer ligação com esse texto, com esse versículo. Já no versículo 1, santos e fiéis. Nesse único versículo, meus irmãos. Lá em João 14, 21. João 14, 21 vai falar assim, Jesus vai falar: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. Agora repare comigo. Aquele que tem os meus mandamentos, mas ele não tem só, ele guarda. Esse é o que me ama. Mas aquele que me ama, ele também é amado do Pai. Uma pergunta: Deus ama a todos? Todos podem dizer que estão inseridos no amor de Deus? Todos podem dizer que Deus é amor? Todos podem desfrutar dessa bênção que é o amor de Deus? Jesus está falando que não. Jesus está falando que aquele que guarda os mandamentos dele, aquele que guarda, ele ouve, ele guarda e ele pratica. Esse é aquele que o meu Pai ama. E não só ama, como ele também se manifesta. Então, se você anotou aí, João 14 e 21. Aos santos que estão em Éfeso. Mas vamos dar sequência. Versículo 2 fala: que a graça e a paz de Deus nosso Pai e Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Versículo 3, agora nós vamos entender o porquê que é importante a gente entender por que Paulo no versículo 1, ele faz menção do lugar geográfico que eles estão situados. Olha o que o versículo 3 fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Regiões celestiais em Cristo.
O que Paulo está dizendo é: vocês estão situados em Éfeso, mas vocês não podem esquecer que espiritualmente vocês estão localizados nas regiões celestiais. O que isso quer dizer, William, na prática? Na prática, é mais ou menos aquilo que você deve lembrar. Eu estava conversando inclusive com o irmão Anderson antes da aula começar. Você lembra do profeta Eliseu? Que o rei da Síria estava querendo invadir, mas ele nunca conseguia. E eles perguntaram: cara, quem que é o informante que está lá no exército de Israel passando as informações nossas? E um conselheiro do rei falou assim: não tem nenhum informante lá tem um profeta. E esse profeta chamado Eliseu, ele fala ao rei aonde que nós vamos nos movimentar. Mas o exército da Síria, ele descobre aonde está Eliseu. Eles vão onde estava Eliseu, e tinha Eliseu e o seu ajudante, que era Geazi. Quando aquele exército chega de frente e cerca a cidade, cerca a casa onde estava Eliseu e Geazi, o menino fica assustado. O menino olha e diz assim: cara, o que nós vamos fazer? Nós estamos cercados. Tem um exército todo aqui, está procurando a gente, imagina um apavoro. E Eliseu, o profeta, ele diz assim: Senhor, te peço uma coisa agora. Abra os olhos do menino, para que ele veja o que está acontecendo aqui na verdade. E a Bíblia fala que o Espírito abriu os olhos de Geazi. Quando Geazi, então, abriu-se os olhos espirituais, o que ele viu? Carros e cavalos, da onde? Do céu. Ele exclamou: meu pai, carros e cavalos. O que estava acontecendo ali? Isso aqui, irmão, é de suma importância nós entendermos. Efésios capítulo 1 e versículo 3 é uma realidade que a igreja precisa entender. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênção onde? Na terra, em Balneário, na Barra, na Nova Esperança? Não. Nós fomos abençoados nas regiões celestiais. O que estava acontecendo? Na mesma realidade, na mesma circunstância, na mesma proporção que Eliseu e Geazi estavam vendo aquele exército, havia duas realidades distintas. A realidade do céu e a realidade da terra. O que eu falo para você nessa noite? Você está localizado hoje na Nova Esperança, você está em Balneário, você está em Camboriú, você está na Barra, porém é de suma importância que você entenda que você tem a autoridade de Deus nas regiões celestiais. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Eu não posso ir em Cuba, eu não posso ir na Venezuela, eu não posso ir na Coreia do Norte, mas nas regiões celestiais eu estou assentado com Cristo Jesus e eu posso acessar lugares que, olhando humanamente, eu não acesso. Nas regiões celestiais eu consigo. Nas regiões celestiais eu tenho autoridade. Por quê? Porque eu já fui abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Por isso, olha bem no olho do teu irmão e diz assim: você não precisa ser abençoado. Você já é. A Bíblia fala que você não precisa ser abençoado. A Bíblia fala que você é abençoado. Ele já nos abençoou. Nós já fomos abençoados. Nós não precisamos de uma bênção. Nós temos toda a bênção que há no Filho de Deus. E por que não acessamos? Porque nos falta compreensão. Porque nos falta entendimento. E é nisso que o apóstolo Paulo vai desenrolar esse capítulo 1. Nós vamos vendo versículo por versículo. Mas dando outro exemplo, só para a gente, de forma mais ampla, entender, a mesma coisa aconteceu com a filha de Jairo. Você lembra que muito, não precisa ir mais lá porque ela está morta. Jesus falou que não, ela dorme. A mesma circunstância vista de duas realidades distintas. Para um estava morta, para outro estava dormindo. Uma mesma circunstância, porém se vista com os olhos espirituais, muda todas as coisas. Vamos lá? Tem alguém comigo aí não? Amém?
Versículo 4, 5 e 6. Vamos lá. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vale lembrar que esse em Cristo, no grego, quando eles foram traduzir, essa palavra meio que não ficou legal na maneira como eles traduziram. Mas essa palavra, se você quiser anotar, em Cristo, ela quer dizer mais ou menos dentro de Cristo. Para entender a dimensão que você está. Nós fomos abençoados nas regiões espirituais, nas regiões celestiais, dentro de Cristo. Nós habitamos dentro de Cristo. Versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Primeira coisa que a gente observa no texto é que a graça de Deus, ela se manifesta no tempo. Ela se manifesta no tempo. Paulo, ele dá o tempo em que eu e você fomos escolhidos. Antes da fundação do mundo, ele já tinha lá o nome do Ivan. Antes da fundação do mundo, ele já tinha o nome do Fred, do Jairo. Paulo está falando, você foi escolhido por ele. E o que isso muda, William? Muda a nossa religiosidade. Muda a nossa cosmovisão, muda a maneira como a gente enxerga o evangelho, de achar que estamos oferecendo alguma coisa ao Senhor. Muda a forma não só como a gente enxerga o evangelho, mas como a forma como a gente se enxerga. Olha como eu sou bom. Olha o que eu ofereço ao Senhor. Olha o meu nível de renúncia. Olha o que eu deixei para trás. Olha como eu amo. E a Bíblia vai falar que Ele nos amou primeiro. Isso muda na forma como a gente vai adorar, sabendo que não temos nada para oferecer a Ele, sem que Ele primeiro nos amou. É como o povo que sai do Egito. Vou fazer uma pergunta para você. Deus deu a lei para o povo no Egito ou depois do Egito? Depois. Mas se ele tivesse interessado no nosso esforço, Adriano, ele ia fazer assim, ó, vocês querem sair do Egito? Tem que cumprir isso aqui, ó. Se vocês não cumprir isso aqui, vocês não vão sair daqui. O que isso manifesta? Manifesta, irmãos, que nós sim devemos andar em obediência, devemos andar sacrificando ao Senhor, em renúncia ao Senhor, só que sabendo que Ele nos tirou primeiro do Egito. E não teve condições para isso. Isso aqui é o mais lindo. Ele não botou uma condicional para tirar você do Egito. Ele não colocou uma condicional para tirar você do mundo. Ele não colocou uma condicional para te salvar, não. Por que eu entendo? Porque a mesma graça que me salva é a mesma graça que vai me aperfeiçoar para viver uma vida santa. Ele te escolheu. Aí você circula aquela palavra assim, ó, para. Deus nos escolheu para. Olha que lindo. Deus nos escolheu nele para. Preposição com finalidade e intuito. Paulo usa de uma preposição com finalidade. Paulo indica o propósito imediato, veja. Qual que é o propósito imediato? O propósito, exemplo básico aqui, o propósito de construir uma casa. Esse é o propósito imediato. O que vocês estão construindo aqui? Eu estou construindo uma casa. Qual que é o propósito imediato? Construir uma casa. Estou colocando o fundamento, estou levantando os tijolos, estou indo comprar as aberturas,
estou comprando o telhado. O que tu quer fazer, William? Eu quero fazer uma casa aqui. Esse é o meu propósito imediato, mas é o meu propósito final? Propósito final é o quê? É eu habitar nessa casa. Eu habitar nessa casa. Então veja, assim também como nós fomos escolhidos para sermos santos, fiéis, irrepreensíveis, como Paulo fala, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Esse aqui é o propósito imediato, se você quiser colocar aqui. Qual que é o propósito imediato, William? Eu ser santo e eu andar em santidade, eu andar me santificando, eu andar irrepreensível diante dele. Propósito imediato. Mas isso é um fim em si mesmo, William? Não. Isso não é um fim em si mesmo. Qual que é o fim? Paulo vai falar. Paulo vai falar que nós fomos escolhidos para ser santo, irrepreensível, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho, mas no versículo 6 ele dá o propósito final: para louvor da glória da sua graça. Qual que é a finalidade disso tudo? De você se santificar, de você ser santo, de você ser fiel, de você ter uma vida ilibada. Qual que é o propósito disso tudo? É você passar na rua e as pessoas dizer: uau, o William é bom. Cara, o William é um homem de Deus. Esse é o propósito final que Paulo está falando? Não. Paulo está dizendo que o propósito final disso é que Jesus vai ser glorificado. Deus vai ser glorificado quando temos uma vida santa e irrepreensível. É o Senhor que vai ser glorificado. Agora, versículo 7. Nele temos a redenção, pelo seu sangue. Irmãos, esse capítulo de Efésios, esse capítulo inteiro, ele é bem dizer o evangelho completo dentro de um capítulo. Olha só no versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. É aqui que está a nossa esperança. Nós temos a redenção dos nossos pecados pelo seu sangue. O pecado já não tem mais domínio sobre você. O pecado já não domina sobre a minha vida. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não recebemos mais acusação do diabo pelo nosso pecado. Por quê? Porque o sangue dele, esse sangue da nova aliança, ele tira o pecado do mundo. E diferente do Antigo Testamento, quando a Bíblia fala que bodes eram sacrificados e cobria o pecado. É diferente. Porque se o Adriano está com essa camisa e eu venho com uma jaqueta e cubro essa camisa, eu cobri, mas a camisa ainda está aqui. É isso que o sacrifício no Antigo Testamento fazia. Agora, o sangue de Jesus, ele não é como o sangue de bode, de touros e de ovelhas e nada disso. O sangue de Jesus, ele tira o pecado do mundo. Ele arranca o pecado. O sangue de Jesus é poderoso. E aí 1 João 1:9, você vai anotar aí, fazendo ligação com o versículo 7, se você quiser. Eu gosto sempre de, ao lado do versículo, colocar a referência. Então, do versículo 7, se você quiser colocar 1 João 1:9. 1 João 1:9. Diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Outra referência, Colossenses 2:13. Colossenses 2:13. Vou dar tempo para você anotar aí. Colossenses 2:13 vai dizer assim, ó: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne,
ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. É um pouco das ofensas, irmão? Está na sua Bíblia, não? É metade das ofensas? É metade dos pecados? É um pouco? É só aquilo que você se lembra? Jesus está falando que todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados, queridos. Todos. Exatamente todos. E ele vai continuar dizendo assim, ó. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Sabe o que Jesus fez, não? Tinha uma cédula. Vou pegar emprestado aqui, Adriano. Tinha uma cédula com todos os teus pecados. Talvez tenha irmãos aqui que não tiveram muito pecado, mas eu tive bastante quando conheci o mundo. Sabe? Pegou todos os pecados, todos. Estava lá o William lá, cheio de pecado. Cheio. Isso aqui era pouco, esse caderninho. Muito sentimento de culpa. O que eu fiz? Meu Deus do céu, não tem solução para mim. A Bíblia fala que Jesus, ele pegou aquilo ali, essa cédula que era contrária a mim, que me condenava, e ele cravou na cruz. Ele botou na cruz aqui, ó, e cravou. Não tem mais. Ele apagou. Dentro disso, eu faço uma pergunta para você. Por que você ainda sofre com o pecado que você cometeu? Por que você ainda se culpa por pecados que você cometeu antes de se converter a Cristo? Por que tem muita gente com sentimento de culpa ainda? Nós vamos chegar aqui. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Se eu estou nessa palavra, se eu vivo essa palavra, se eu medito nessa palavra, se eu oro essa palavra, a fé, ela vai me encharcar. E a Bíblia fala que o justo vive por fé. Então, se eu não ouço a palavra, se eu não vejo a palavra, se eu não vivo a palavra, se eu não estou imerso na palavra, essas verdades, elas não são na minha vida. Agora, a partir do momento que eu sou imerso por ela, eu consigo entender por fé que eu não tenho mais culpa. Por quê? Porque o sangue de Jesus me purificou e tirou de mim todo o pecado. Todo o pecado. Ou seja, não tem motivo para culpa. Jesus fala, né? João fala que o amor de Deus lança fora todo medo. O que Paulo está falando para a gente é que não há mais espaço para culpa, querido. Não tem mais espaço para viver com rancor, com falta de perdão, com sentimentos de culpa por aquilo que praticamos, as acusações do maligno contra a nossa vida. Por quê? Porque Paulo está falando para a gente, ele cravou todo escrito de dívida. Todo. Obrigado. Não sabia que estava passando ali. Aleluia. Aleluia ou não aleluia, irmão? Vamos lá. Versículo 8 até o 10. Então nele temos a redenção do seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua glória, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Isso aqui é lindo. Convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todo o tempo. Todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Aleluia. O que o apóstolo Paulo está falando para a gente é,
tudo aponta para a glória de Cristo. Exatamente tudo. Todas as coisas o apóstolo Paulo está falando, sejam no céu, seja na terra, tudo é para a glória de Cristo. Tudo. O apóstolo Paulo está falando aqui, ó, se eu escrevi sobre perdão, eu escrevi para a glória de Cristo. Se eu escrevi sobre chamado, sobre o meu apostolado, eu escrevi para a glória de Cristo. Se eu escrevi aqui a respeito que vocês não têm que se preocupar mais a respeito de culpa, é para a glória de Cristo. Tudo é para a glória de Cristo. E o mesmo Paulo, ele vai colocar lá em Romanos 14:6. Romanos 14:6. Puder botar na tela, Carol, que daí eles anotam aqui e a gente joga ali para a gente ver. Fazendo favor. Romanos 14:6. Olha lá. Que pensa que certo dia são mais importantes faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nem morre para si mesmo. Versículo 8. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Tudo que você faz, tudo que eu faço, deveria ser, e eu quero crer que é, para a glória de Jesus Cristo. Por que nós fundamos essa igreja? Para a glória de Cristo. Por que nós evangelizamos? Para a glória de Cristo. Por que eu sou casado? Para a glória de Cristo. Quando eu me alimento? Para a glória de Cristo. Se eu faço um jejum como Paulo está falando, é para a glória de Cristo. Se eu vou trabalhar, é para a glória de Cristo. Tudo que eu faço é para a glória de Cristo. Paulo está falando que aqueles que são do Senhor não vivem mais para si mesmos, mas tudo que fazem é para a glória de Cristo. E quando eu falo disso, não tem como lembrar dos puritanos, né? Os puritanos do século XVIII na Inglaterra, movimento forte de oração, de devoção ao Senhor. E esse movimento foi tão forte, e eles eram tão intensos, que quando você ia comprar uma cadeira, uma simples cadeira, você olhava por debaixo dela, você sabia que era um puritano que tinha feito. Por quê, Felipe? Porque tudo que eles faziam para a glória de Deus. Trabalhava na padaria atendendo, atendia como se estivesse atendendo a Deus. Trabalhava fazendo uma cadeira, trabalhava fazendo como se a cadeira fosse para Deus. Trabalhava no comércio, trabalhava como se fosse para Deus. Estudava a Bíblia, estudava. Então, não tinha esse movimento que nós temos hoje, esse movimento dualista, né? Que a gente faz uma coisa aqui, e lá no meu trabalho eu faço outra distinta. Por quê? Como se tivesse profano, um lugar profano e um lugar santo. E a gente se esquece que para Jesus não existe santo e profano. Todo lugar é santo para Jesus. Por quê? Porque não é mais a circunstância que fala com a gente, é nós que falamos com a circunstância. Não é mais a circunstância que afeta a nós, é nós que agora afetamos a circunstância. Você lembra quando Jesus estava indo para a casa de Jairo? Jesus chegou lá, né, Jairo, aquele dia, né? Que não sabe o nome do nosso irmão aqui é Jairo, irmão. Não entenderam a piada, não riram, não. Quebrou. Não, brincadeira. Mas Jesus estava indo na casa de Jairo. E Jairo, né, você sabe, ele trabalhava na sinagoga. Jesus estava indo em direção à sinagoga. Só que antes de Jesus ir para a sinagoga, onde que ele estava? Ele estava num cemitério, que para o judeu era um lugar impuro. Ele não poderia sair do cemitério e ir para a sinagoga. Por quê? Porque pisou em lugar impuro. Tem que purificar primeiro. Mas Jesus ressignifica. Ele diz, agora não é mais o lugar que te contamina, agora é você que influencia o ambiente que você está.
Lembra que eu falei para você? Você está assentado nas regiões celestiais com Cristo? Agora é você, meu irmão, agora é eu, que somos cheios do Espírito Santo e fizemos tudo para a glória de Cristo. Tudo para a glória de Deus. Vamos lá. Todas as coisas, então, Ele fez convergir nele. Tudo o que fizemos, fizemos para a glória de? Para a glória de? Amém. Cristo, Deus. Amém. Versículo 11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Olha só, de novo, Paulo vai enfatizar a finalidade da nossa vida, para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver. Como Paulo enfatiza que tudo vivemos para a sua glória, então essa parte a gente já fez. Agora olha só. Nele também, versículo 13, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido. Ou seja, Paulo está falando de uma cadeia, né? Um efeito dominó que acontece. Qual que é esse efeito? Nós ouvimos a palavra da verdade, que é a pregação do evangelho, e cremos. Quando cremos, recebemos o quê? O Espírito Santo. Então, qual que é a vida do crente? O crente está indo no curso desse mundo, Paulo fala. Ele está morto para Deus, ele está caminhando na ira de Deus. A gente vai e a gente ouve a mensagem do Evangelho. E essa mensagem do Evangelho é descrita por Paulo como a palavra da verdade. Quando nós ouvimos, nós cremos. E quando cremos, então recebemos o Espírito Santo, que é o selo da nossa promessa. O que é importante aqui? Primeiro, tendo ouvido. Paulo não fala tendo visto. O que eu aprendo com isso aqui? Eu aprendo, irmãos, que é muito importante sim a gente ter exemplo naquilo que a gente fala. Eu sou crente, eu tenho que viver segundo a maneira que eu falo, que eu prego, que eu acredito, a maneira como eu vejo o mundo. Só que nós não podemos descredibilizar a pregação do Evangelho. Seja mais intencional, William, não entendi. Vamos lá. Às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a questão do, eu prego o Evangelho com a minha vida. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Então é super importante, eu não estou aqui dando descrédito à nossa conduta de vida, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando só que a fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então se eu não ouço a palavra de Deus, se o incrédulo não ouve a palavra de Deus, logo não se tem fé. Por quê? Porque a fé vem pela palavra. Lá em Romanos, né, Paulo fala, já citei aqui, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Segundo, Paulo está falando que ao crermos no Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo. Interessante isso aqui. Receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória.
Esse selo aqui que o apóstolo Paulo está falando, ele está usando o Antigo Testamento. Isso aqui é importante você saber. O que acontece, Fred? A pessoa que era mais importante, ela tinha um selo. Você deve lembrar lá de Jacó, né? Jacó, aí vai mais depois os filhos dele, Judá, eles tinham um selo. O que era esse selo? Eu queria mandar uma carta para Luana. Vamos botar um exemplo. Eu escrevi uma carta, e nessa carta, como até no tempo de Jesus isso era de costume, tinha muitas pessoas que falsificavam cartas e colocavam o nome de determinada pessoa. Por exemplo, a gente tem o Evangelho de Tomé, mas não é o Evangelho de Tomé. Por quê? Porque ele foi escrito depois que Tomé morreu. Então, foi alguém que se passou por Tomé, né? Foi ali e escreveu. Mas no Antigo Testamento, eu queria escrever uma carta. O que eu tinha? Eu tinha um selo importante, que era como se uma espécie de um brasão. Eu colocava aquele selo na carta. Quando essa carta chegava lá na Luana, que ela ia ler, ela identificava que realmente a carta era minha. Por quê? Porque tinha um selo. O que o apóstolo Paulo está falando? Está falando que eu e você, quando aceitamos a Cristo, temos uma vida de santidade, temos uma vida digna da salvação, né, lavados pelo sangue de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo no ato da salvação. E agora a nossa vida, nós vivemos segundo a liderança do Espírito, nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos agora segundo aquilo que o Espírito nos conduz, Felipe. Só que o que acontece? O apóstolo Paulo está falando que nós recebemos esse selo. E para que esse selo vai servir? Para quando Jesus vir buscar a sua igreja. Quando Jesus vir buscar a sua igreja, como aí, deixa eu ver se é selado. Cheio do Espírito, pode vir. É isso que Paulo está falando. Lembra do que Paulo fala em Romanos 8? Acho que é 8:8. Que ele fala que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Uma vez, quando eu era bem novo, estava trabalhando, aí o cara falou assim, eu vou fazer isso aqui porque eu também sou filho de Deus. Eu disse, mas não é não? Eu não aconselho tu fazer isso, tá, irmão? Eu era muito novo. Aí banquei lá o bom para ele lá, mas, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que nem todos são filhos de Deus. Essa cultura que hoje nós temos, né? Claro que a gente não vai falar isso para as pessoas, né, irmão? Não me entenda mal aí, uma brincadeira. Sei que os irmãos não riram, as piadas não estão boas. Mas, hoje, quem é filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Aquele que é direcionado pelo Espírito de Deus. É isso que Paulo está falando. Aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus, esses não são filhos. Esses não são santos, esses não são fiéis, esses não vivem para a glória de Jesus. É isso que Paulo está falando. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Agora o versículo 14. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. O Espírito é o penhor da nossa herança. Ou seja, até o resgate da nossa propriedade. Quando eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o penhor, a garantia daquilo que está me esperando, que é o quê? A nova Jerusalém celestial. Quando eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a garantia daquilo que há de vir aí. O autor aos Hebreus vai falar, lá no capítulo 6, se eu não me engano, que a igreja, ela já prova dos poderes vindouros. A igreja já prova daquilo que há de vir. Pelo que, William? Pelo Espírito. Pelo Espírito. O mesmo Paulo vai escrever lá para Coríntios, no capítulo 3. Ele vai falar que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nem desceu ao coração do homem, isso é o que Deus tem preparado para nós. E isso Ele nos revelou pelo Seu Espírito.
Ou seja, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu, aquilo que não desceu no meu coração, não é aquilo que o Senhor tem preparado na frente. Não, Paulo está falando que o Espírito, ele já nos revelou. Por quê? Porque a igreja prova daquilo que há de vir. Como prova, William? Você tem plena comunhão com Deus agora? Por quê? Porque você já prova da comunhão eterna que há de vir. Quando a Bíblia fala em Apocalipse 21 que o Pai vai vir e vai vir habitar na terra e vai tabernacular entre os homens. Então nós já provamos dessa comunhão. Você já prova de paz? As pessoas hoje no mundo não têm paz, mas você tem paz. Por quê? Porque você prova de uma paz que é vindoura. Lá não haverá tristeza, lá não haverá confusão, lá não haverá ansiedade. Lá haverá paz perpetuamente, perenemente. Vai ter paz para a vida toda. Mas você e eu já provamos de paz. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Então, quando Paulo está falando que nós temos o Espírito Santo, e isso é o penhor da nossa propriedade, da nossa herança, está falando, vocês já provam daquilo que há de vir. E se nós não provamos, irmão, então denuncia que algo está errado com a nossa vida. Bate alguém do seu lado aí, pelo amor de Deus, e diz, tem comunhão te esperando. Tem vida no Espírito te esperando, tem uma vida de paz te esperando, tem uma vida de plena abundância te esperando. Quando nós temos que ser pentecostal assim, Felipe. Aleluia. Soltar o pregador aqui, irmão. Não dá para amarrar. Aleluia. Calma. Aleluia. Aleluia. Os irmãos estão comigo, não? Amém? Versículo 16. Vamos lá. Essa parte aqui, irmãos, é a parte, eu acho, que eu mais dediquei a minha vida a orar em cima disso aqui. Olha só. Se você olhar na epígrafe da sua Bíblia, no versículo 15, vai estar assim, ó, por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor, e do amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graça por vós, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Dá para dizer que alguém que está escrevendo essa carta é alguém que está preso? Não. Dá para notar que quem está escrevendo essa carta é alguém que está levando açoites? Olha a oração do camarada que está preso, irmão. Eu não cesso de dar graça por vós. Eu não cesso de orar por vós. Eu menciono vocês nas minhas orações. Eu peço para quê? Eu peço para vocês virem aqui fazer um protesto na frente para me tirar da prisão. Eu peço para que vocês orem por mim porque eu estou preso? Não. Paulo primeiro, ele se esquece dele na oração. Como você e eu oramos? Primeira coisa que denuncia é a maneira como oramos. Muitas vezes voltada para o nosso egoísmo, muitas vezes voltado só para os nossos benefícios, muitas vezes voltado só para os nossos desesperos. Mas o Paulo, ele não está preocupado que ele está preso. O Paulo, ele está feliz, o Paulo está alegre, o Paulo está orando e dando graças a Deus, ele está falando. Eu estou preso, mas eu estou dando graça por vocês. Por quê? Porque eu tenho ouvido a respeito da fé de vocês. E eu não cesso de dar graça por vocês. Para quê, Paulo? Sobre o quê? Qual o motivo tu está orando por nós? Tu está orando pelas nossas finanças? Tu está orando para eu prosperar? Por que motivo, Paulo, tu está orando por nós? Paulo fala, não. Estou orando por algo muito maior.
Se vocês entenderem isso aqui, vocês vão ser bem financeiramente, vocês vão entender o Evangelho, vocês vão ter uma vida de abundância. Olha o que Paulo fala. Mencionando nas minhas orações, eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que Deus tem alguma sabedoria, não? Você acha que Deus tem algum entendimento? Você acha que o teu Deus, Ele tem alguma inteligência? Hoje ainda eu li Isaías 40, e Isaías falando que ele mede, né, o universo com a palma de sua mão. Ele fala que todas as nações reunidas para Deus são como um nada, um pingo de nada. E Isaías depois fala, menos do que nada. Sabe o que Paulo está falando, meu irmão? Deixa eu te falar o que Paulo está falando. Paulo está falando que ele ora, porque esse Espírito de Deus, ele tem sabedoria. Ele tem revelação. Mas é um pouco? Não. Do pleno conhecimento dele. Sabe o que é pleno? Pleno conhecimento de Deus. O que Paulo está orando eu estou orando para que o Espírito de Deus venha capacitar vocês com sabedoria. Sabedoria. Vindo de quem, William? Vindo do melhor sábio, do maior sábio da terra. Vindo de Salomão. Vindo de Aristóteles. Vindo de Sócrates. Não. Vindo de Deus. Sabedoria que vem de Deus. É isso que Paulo está falando. Porque Paulo entendia que se eles entenderem e buscarem a sabedoria, o entendimento, a revelação das riquezas que há no Filho de Deus, nós não precisamos de mais nada, querido. Nós vamos ter uma vida de satisfação nele. Agora, versículo 18. Vamos lá, vamos apurar um pouquinho para ver se a gente... Mais uns 15 minutinhos aí. Versículo 18. Paulo ora para que Ele ilumine os olhos do nosso coração. Para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Meu irmão, olha só. Primeira coisa que Paulo fala. Ele pede que o Espírito ilumine os olhos do coração de vocês. Para o quê? Para que vocês saibam. Vocês têm que saber, Paulo está falando. Qual é a esperança da vocação de vocês? O que é vocação, William? O que é vocação? O que eu preciso saber da minha vocação? O Espírito vai iluminar para eu saber qual que é a minha vocação. O que é essa vocação que Paulo está falando? Primeiro, Deus chama homens para si com o propósito de serviço e santificação. Essa vocação que Paulo está falando aqui, Paulo está dizendo assim, ó, vocês vão ter um lugar no corpo de Cristo. O Senhor chamou algo. O Senhor chamou vocês para algo. O Senhor tem algo para vocês e vocês precisam ter o entendimento iluminado pelo Espírito para vocês saber por que vocês foram chamados. Você já parou para pensar nisso, não? Por que eu fui chamado? Para que eu fui chamado, além de ter uma vida santa, além de ter uma vida irrepreensível? Aonde eu me encaixo no corpo de Cristo? O que eu vou fazer para glorificar a Deus através do meu serviço? Olha só o que Paulo fala lá para Timóteo, 2 Timóteo 1:9. 2 Timóteo 1:9, se você quiser botar ali do lado do vocação. Diz assim, ó, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras,
mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Olha só, nos salvou e chamou, com uma santa vocação, ou seja, tem uma santa vocação para você. Você foi chamado por Deus para glorificar a Deus através do teu serviço. E você precisa, eu preciso ter o meu entendimento iluminado. Por que eu fui chamado? Para que eu fui chamado? Agora, segundo, no mesmo versículo 18. Olha só. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. O que Paulo está falando é que tem uma herança. Isso aqui é precioso, irmão. Isso aqui desfaz toda a teologia dos desigrejados. Ah, eu não preciso de igreja. Não. O que Paulo está falando é que tem uma herança para mim e para você, que quando que eu descubro, William? Junto com os santos. Junto com os santos. E eu conversava com o Felipe essa semana a respeito de uma frase do pastor Heber Campos. O Heber fala que no Novo Testamento o Espírito que escolheu. Mas depois da era do Novo Testamento, quem escolhe agora para a santa vocação, sabe quem que é? Não. A igreja. Claro, cheia do Espírito Santo, líderes cheios do Espírito Santo, mas a igreja que vê a vocação. Cara, eu acho que tu nasceu para isso. Fred, eu acho que tu tem uma vocação para isso. Ô Jairo, cara, analisando, tem feito isso aqui, já tentasse. A igreja reconhece. É isso que Paulo está falando. Tem uma herança que eu descubro junto com quem? Com os santos, congregando, estando junto, comunhão. Perto, não estando longe. Agora versículo 19. Versículo 19. Diz assim, ó. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo está falando de poder, mas está preso. É contraditório isso aqui. Como que alguém está preso por servir a esse Deus? Está falando que esse Deus detém toda a suprema grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos. Esse poder está sobre a igreja, mas ele está preso. Como que Paulo está falando de poder, mas ele está preso? Outra coisa que vem aqui, meus irmãos, de suma importância. Primeiro, Paulo sabia que independente da circunstância, ele conhecia o Deus que ele servia. A circunstância não parava o apóstolo Paulo. E segundo, muitas vezes a gente quer imunizar as pessoas do sofrimento. A gente quer tirar as pessoas do sofrimento hoje. O que a gente fala, não? Pastor Felipe vem aqui, conversa comigo. Cara, estou passando por isso. Cara, estás em pecado, não? A gente faz como os amigos de Jó. A gente quer tirar as pessoas do sofrimento. Ah, querido, olha só o tipo de pregação nossa hoje. Ah, querido, se Deus está no teu barco não afunda. Não. Só o de Paulo. Não, o de Paulo não afundou, o de Paulo despedaçou. Então o barco vai afundar? Vai. O barco vai afundar, meu irmão. O barco vai afundar. Entes queridos vão morrer. Nós vamos sofrer. Vamos ter dias maus. É o Evangelho. Por quê? Porque aquilo que o Senhor nos prometeu não está firmado nessa terra. A verdade total do Evangelho, a plenitude daquilo que Deus prometeu ao seu povo desde Abraão, uma descendência, um povo, uma nação que transbordaria sobre a terra, ela não se manifesta nessa era. Ela se manifesta na era que há de vir.
Nós não vivemos para essa era agora. Não. Nós não vivemos esperando algo dessa terra agora. Não, a vida do crente é esperar o quê? Jesus buscar a sua noiva. Jesus buscar a sua igreja. Olha só o que 1 Pedro fala. Contudo, alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Olha o que Pedro está falando. Assuma os sofrimentos de Cristo agora nessa era. Abrace com ele os seus sofrimentos. Por quê? Porque você vai participar da sua glória quando ele voltar. Vamos lá. Versículo 20 até o 23 e a gente finaliza. Vamos lá. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade, todo poder, domínio, todo nome que se possa mencionar, não só nesse presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que enche todas as coisas. Vamos lá. Ele não é só nesse tempo. Quando a gente olhar para o nosso Deus, nós temos que entender que Ele não é só nesse tempo. É isso que Paulo está falando. Ele não é só nesse tempo. Ele é acima de tudo. E quando a gente acha, né, que determinada circunstância, determinado momento, a gente titubia na nossa fé. Por questões de dias, horas ou até meses, Jairo, a gente olha para a nossa fé, a gente olha para Deus e muitas vezes a gente acha que Deus perdeu o controle. Quantos já passaram por isso? Parece que Deus some. Cadê Deus? Não vejo Deus, eu acho que Deus ele perdeu o controle da minha vida. Não. E por que a gente tem que ser imerso na palavra? Porque a palavra de Deus, ela nos diz exatamente o contrário. Deus nunca perdeu o controle. Paulo está falando, Ele é acima de todas as coisas. E aí você pode botar a referência aí, 1 Timóteo 6:15. Vai dizer assim, ó. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver, a Ele seja honra e poder para sempre. Salmo 103:19, você quiser anotar aí também, Salmo 103:19 diz assim, ó, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo o que existe. Ele domina sobre tudo o que existe. Salmo 135:5 diz assim, ó, na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Jeremias 10:6 vai dizer assim, ó, não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Agora é interessante, porque o versículo 20 que a gente leu, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Cristo está assentado à direita de Deus Pai, assentado nas regiões celestiais, aonde eu e você estamos. Olha que interessante isso aqui. Mas o que Paulo está fazendo aqui, para você que gosta de ter referência, você pode botar ali Salmo 110. Salmo 110. Botar para nós aí, Carol, fazendo favor, Salmo 110. Olha ali, ó, o que Paulo está usando? Paulo está usando o Salmo de número 110 para dar o exemplo daquilo que ele está falando. Disse o Senhor ao meu Senhor, ou seja, Deus a Jesus, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés.
Paulo está usando. E é interessante isso aqui porque Deus não tem inimigo. Deus não tem inimigo. A Bíblia está falando que, olha o que Paulo fala, ele exerceu poder, ressuscitando dentre os mortos, acima de todo o principado, toda a potestade, todo o poder, todo o domínio. Olha o que Deus fala para... Sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos, não os meus. Eu não tenho inimigo. Até que eu coloque os teus, os inimigos do homem, Satanás, principados, potestades, vai chegar um dia em que eles vão estar debaixo dos teus pés para todo sempre. Mas Jesus está acima de todo principado, toda potestade. Mas o que Calvino, eu gosto daquilo que Calvino fala, que Calvino aqui, ele fala o seguinte: a intenção do apóstolo Paulo não é dizer a situação geográfica que Jesus está, dizendo assim, Jesus está sentado à destra de Deus Pai. É verdade, mas a intenção do apóstolo Paulo é dizer que Deus está transferindo a responsabilidade do domínio de céus e terra ao seu Filho Jesus. O Pai está dizendo para o Filho, vai, governa sobre céus e terras, porque eu te dou o domínio sobre todas as coisas. Muito acima de toda potestade. E aí a gente já leu, né? Colossenses 2:15, que principados e potestades foram expostos na cruz do Calvário. Meu irmão, isso aqui é uma verdade que tem que ser realidade na nossa vida. O apóstolo Paulo está falando, Fred, que principados e potestades foram envergonhados na cruz do Calvário. Eles foram expostos, e a Bíblia fala que eles foram despojados. Sabe o que é despojado, irmão? Essa palavra que era usada no Antigo Testamento, tirar a armadura. Ou seja, Satanás, ele não tem autoridade sobre a minha e a tua vida. Ele não tem. Por quê? Porque ele já foi envergonhado na cruz do Calvário. E aí quando a Bíblia fala, quando Paulo está falando aqui que, no versículo 21, ele é acima de todo domínio, potestade, né? Todo nome que se possa mencionar, não só nesse presente século. Isso aqui também é interessante você anotar, que esse presente século, em outras traduções vai estar nessa presente era. Quando você for ver no Novo Testamento, Jesus e o apóstolo Paulo fazendo essa menção, o príncipe dessa era, o príncipe desse século. Esse século não é um tempo de 100 anos. O príncipe desse século, a gente, os 100 anos, não. Ou o príncipe dessa era. Esse século e essa era, o apóstolo Paulo, e quando Jesus também fala, ele está falando desde quando o homem pecou no jardim, até o dia em que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Esse tempo é essa era, o príncipe dessa era. Esse mundo, ele jaz nesse século, ele está nessa era, sendo dominado por esse príncipe. Você já reparou que o mundo, ele jaz no maligno desde a queda de Adão até o dia que Jesus voltar, é ele que age no mundo? Então é isso que o apóstolo está falando. Ele é não só nessa era, mas ele também é na era por vir. Ele não só é acima de todo principado e potestade até ele vir, não. Ele é para sempre, infinitamente, sobre todas as coisas ele é. E o versículo 22, você pode botar aí, Salmos 8:6. Só para você ter referência, porque a gente acha muitas vezes que Paulo está tirando tudo da imaginação dele, né, irmãos, quando está falando, e não. Paulo cita muita coisa do Antigo Testamento, Paulo dialoga também com a cultura da época também, respondendo a Aristóteles, respondendo aos epicureus. Então, se você quiser botar ali no versículo 22, Paulo aqui está fazendo menção do Salmo 8, do verso 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pusesse debaixo dos seus pés. E também pode colocar, eu não vou ler porque é muito grande, Hebreus 2:5, como referência também. Hebreus 2:5 vai falar também desse domínio de Cristo, desse senhorio de Cristo sobre todas as coisas.
E para a gente finalizar, vamos lá. Versículo 23 fala que ele é o corpo. O corpo da igreja. Ou melhor, nós somos o corpo, ele é o cabeça da igreja. Aqui o sentido que Paulo está falando é que Cristo lidera a sua igreja. O que o cabeça faz, irmãos? Para de analisar. Antes de você levantar a sua mão ela recebeu um comando da sua cabeça. Antes de você levantar o seu pé, antes de você fazer um movimento, antes de você olhar, antes de você comer, antes de você ouvir. Tudo isso nós fizemos por quê? Porque recebemos o comando da cabeça. É a cabeça que coordena. Então Paulo está falando que todo o corpo, toda a junta, toda a medula, todos os ossos, eles recebem comando da cabeça. Então tudo aquilo que a igreja faz, em tudo aquilo que a igreja se movimenta, Paulo está falando que é recebido de Cristo. Recebido de Cristo. E aí, nesse versículo 22, nesse versículo 23, o qual é o seu corpo, você pode colocar ali Colossenses 1:15. E aí, até semana que vem, querido, eu peço que você dê uma olhada nessas referências, nesse versículo que a gente olhou aqui. Você pode colocar ali Colossenses 1:15, porque a linguagem de Paulo, a linguagem de Paulo em Efésios e Colossenses, elas são parecidas. Em uma, Paulo dá muita ênfase à igreja, na outra, Paulo dá muita ênfase a Cristo. Então, Éfeso é a relação da igreja com Cristo, mas na de Colossenses, na carta de Colossenses, Paulo fala muito sobre o cabeça que é Cristo. Então, por isso que a gente acaba associando muita coisa. Colossenses 1:15 vai dizer assim, ó, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Você já parou para pensar nisso aqui, não? Que Paulo está falando? Que principado foi criado por causa dele? Potestade foi criado por causa dele? E aí, às vezes, a gente fica com medo, né, de algum demônio, alguma coisa, né? Eu lembro de Martinho Lutero. Martinho Lutero, o cara da reforma, às vezes, quando ele estava dormindo, ele via algum demônio, o demônio aparecia para ele, isso era muito comum. E certo dia ele estava dormindo. Ele ouviu um barulho, ele olhou, era o diabo que estava batendo a porta. O diabo apareceu para ele. Visão legal, né, irmão, para a gente ter, né? Durante a noite, assim. E ele acordou assim, levantou o olho, viu que era o diabo. Disse, é só tu. Voltou a dormir. Sabe uma frase dele? Não. Até o diabo é o diabo de Deus. Quando nós valorizamos muito Satanás, nós esquecemos do poder que há no nome de Jesus. No poder que há em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E é isso que Paulo está falando. Tudo foi criado para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Olha só, Paulo fala de novo. E Ele é o cabeça do corpo da igreja. Agora me diz uma coisa. Tem como uma cabeça, que é a cabeça minha, ter autoridade sem o corpo? Fica um negócio meio... Sabe por que Paulo está usando essa ilustração? Porque Paulo está dizendo que a mesma autoridade que Jesus tem, Ele também deu para a igreja. Lembra o que ele falou para os discípulos? Eu dou poder para vocês, vocês vão pisar em serpentes, vocês vão pisar em escorpiões, vocês vão expulsar demônios, sinais vão acompanhar aqueles que creem. Por quê? Porque essa autoridade do cabeça, que é Cristo Jesus, sobre todas as coisas, Ele deu para a igreja. Sabe quem que é o representante de Deus na terra, não? Nós. Responsabilidade é a sua, irmão. Responsabilidade é a minha, hein? Tudo que a gente faz, a gente tem que pensar que a gente está representando Deus. Vamos lá, versículo 23. Versículo 23 diz, né, qual é o seu corpo, a gente já falou, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha só, o seu corpo
a plenitude daquilo que enche tudo, todas as coisas. Paulo está dizendo que o propósito de Deus é de que a igreja venha a ser a expressão plena de Jesus. A igreja que traz plenitude a todas as coisas, a igreja que preenche todas as coisas. Olha só, João 1,14, para a gente finalizar. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: esse era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Agora, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Você recebeu a plenitude de Deus. O Espírito Santo habita no meu e no teu interior. É isso que Paulo está falando, está trazendo essa responsabilidade. E nós somos um com Ele. Amém? Se coloque de pé. Esse foi Efésios capítulo 1. Peço que os irmãos meditem nele, assim como a gente fez no ano passado, né? A gente meditava naquilo que foi falado para a próxima quarta. E na próxima quarta-feira o Felipe vai estar falando sobre Efésios no capítulo 2. Pastor Adriano, ora para nós. Pai do Senhor, meus queridos, quem está pela primeira vez aqui